tudo bom? Espero que sim. Aqui quem fala é o Diego, criador do canal Clamp Me. Esse canal que é totalmente e exclusivamente dedicado ao Clamp e suas obras. O Clamp, que é esse grupo de 4 mulheres mangakas maravilhosas que vivem no Japão e que criam as histórias que nos encantam há 35 anos. São histórias como Cardcaptor Sakura, Guerreiras Mágicas de Heart, Chobits, Tsubasa, Holic e tantas outras. Quem já é mais antigo no canal já deve ter percebido que o primeiro canal foi excluído e que esse é um novo canal. E quem está chegando agora, seja sempre muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu estou lançando esse vídeo para explicar o que aconteceu e os motivos pelos quais o primeiro canal foi excluído. O que acontece é que a editora Kadokawa entrou com a exigência de exclusão de alguns vídeos por questões de direitos autorais. Em julho desse ano, de 2024, eu consegui uma semana de folga no trabalho. Quem me conhece sabe que eu trabalho como pianista na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde eu toco para o balé e dou aula de música para os bailarinos. Consegui uma semana de folga e fui o mais rápido possível para o Japão, onde eu fiquei 4 dias para visitar a exposição e outros lugares relacionados ao clã. Assim que cheguei, criei 2 vídeos de reviews sobre os artbooks Kuro e Shiro. Eram itens que eu tinha comprado, entre alguns outros, ali na exposição, e que mostravam as ilustrações que estavam sendo exibidas na primeira e segunda fases da exposição. O artbook Kuro mostrava as ilustrações coloridas que estavam sendo expostas na primeira fase, e o artbook Shiro mostrava as ilustrações coloridas que foram expostas na segunda fase. Eram reproduções que mostravam as ilustrações originais que foram expostas na exposição. Pois bem, logo em seguida ao lançamento desses 2 vídeos, eu comecei a edição de uma pequena série de 4 vídeos que falavam sobre os 4 dias em que eu estive no Japão, falando sobre a viagem, falando sobre a exposição e alguns lugares ligados ao clã. Eu lancei os 2 primeiros capítulos. O primeiro falava sobre a viagem em si, que tinha durado 3 dias para chegar do Brasil ao Japão, e falando sobre a estrutura da exposição. E o segundo falava sobre um restaurante onde o Clamp deixou um autógrafo na parede. As 4 integrantes passaram por ali, e como visitar aquele lugar foi muito importante e especial para mim. É um vídeo bastante emocionante. Foi nesse período em que eu lancei esses 2 primeiros capítulos que eu recebi os 2 primeiros strikes da Kadokawa. O primeiro relacionado ao artbook Kuro, e o segundo strike relacionado a 2 volumes de mangás, o volume 7 de Tokyo Babylon e o volume 18.5 de X, ambos na nova edição Clamp Premium Collection. E eles fizeram algo muito interessante. Eles agendaram a exclusão de outros vídeos. E o agendamento ele é muito interessante porque ele me permite excluir antes de receber o strike, de saber antes quais vídeos que podem me dar problema. Eram eles o artbook Gift e o artbook Shiro. Ok, eu excluí os vídeos que tinham sido exigidos para excluir, e excluí os vídeos que estavam agendados, e excluí mais alguns outros vídeos que imaginei que poderiam me dar problema. Eu entendi ali que os critérios para exclusão de um vídeo da Kadokawa era o fato de ser um artbook lançamento e de ser um mangá que era o último volume de uma coleção. Achei que já estava tudo certo, organizei o canal, excluí alguns vídeos e achei que estivesse tudo bem. Até que, pouco antes de postar o 4º vídeo da série de viagem ao Japão, eu recebi o 3º e decisivo strike para derrubar o canal, que foi em cima do primeiro capítulo da série. Mas aí eu não entendi. A Kadokawa já tinha passado pelo canal, já tinha feito uma limpeza, já tinha passado por aquele vídeo e só depois aquele vídeo incomodou a editora? O que me faz perceber que, na verdade, aquele vídeo foi denunciado. Porque a editora já tinha passado pelo canal e aí ela passou de novo para excluir um vídeo que ela já tinha visto. O motivo principal desse vídeo foram alguns segundos do artbook em que eu abri o artbook para mostrar algumas imagens e falar que aquelas imagens estavam sendo expostas, as originais estavam sendo expostas ali na exposição. Eu não quero afirmar nada, não quero brigar com ninguém, não quero arrumar encrenca, eu acho que não vale a pena.
Eu imagino que possa ter acontecido, quem possa ter ficado incomodado com o vídeo, ou com o canal, ou comigo, mas eu não tenho uma sensação de estar derrubado ou de ter sido derrotado. Porque o canal é um projeto muito pessoal, que parte de um lugar muito afetivo, que parte de um lugar do coração. Eu nunca recebi um centavo com o canal. Eu não conseguia monetizar porque não era esse o objetivo. O objetivo era compartilhar com outros fãs itens que a maioria deles não conhece. Era tocar ao piano músicas que tocavam nos animes. Era compartilhar notícias. Era compartilhar um material de revistas, brindes, tudo relacionado ao Clamp. Então, não me sinto partindo do zero, porque eu tenho mais de 150 vídeos para repostar. É um canal que não está partindo do nada, porque ele tem uma história de 3 anos e meio, porque ele surgiu lá na pandemia. Eram quase 2.000 pessoas que estavam inscritas. Para uma plataforma gigante como o YouTube não é nada, mas para mim é muito, porque eram pessoas que me davam um retorno muito positivo, que me davam uma energia muito positiva, com seus comentários, com as coisas que me falavam, me davam muita força para continuar. Então, eu espero que vocês possam continuar acompanhando o conteúdo do canal. Aos poucos as pessoas vão retornando e eu vou sempre dando as boas-vindas para as novas pessoas que vão chegando. É como eu sempre digo, os números crescem por resultado e consequência de um trabalho. Mas o mais importante é essa troca que acontece com as pessoas. A energia positiva, o retorno que elas dão através desse sentimento que a gente tem em comum pelo Clamp. Então, o principal é essa troca. E que a gente possa se reunir aqui trocando o nosso conhecimento e esse nosso carinho que a gente tem por essas obras e pelo Clamp. Muito obrigado pela presença e até os próximos vídeos.